Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E Abel Ferreira tomou a sua decisão. Ele sai ou ele fica no Palmeiras para o próximo ano? E a Leila Pereira, ela ficou surpresa com a decisão dele, porque não era bem o que ela queria. Bom, vamos lá. Deixa aquele like para fortalecer, se inscreva no canal, é totalmente gratuito. Eu sou o Fabinho do canal Aqui é Parmeira. Abel Ferreira deve ficar no Palmeiras. A decisão está tomada. Claro que os próximos jogos serão cruciais. E eu acho que passando do River Plate, ele assinará o contrato e fará a sua divulgação do Fico para a próxima temporada. Você tá feliz com essa notícia ou não? Você ficaria feliz com ele ficando ou saindo? Deixa aqui nos comentários. Abel Ferreira ficando no Palmeiras agrada a Leila, agrada a parte da torcida, só que Leila Pereira não será atendida. A Leila gostaria de um contrato até 2027. E Abel Ferreira teria dito que, se assinar o contrato para ficar, como é o que ele quer e é o que deve acontecer, ele fica somente até o final do ano que vem. Aí, no final do ano que vem, volta toda essa novela chata pra caramba para ver se ele fica até o final de 2027 ou se ele sai. Bom, rapaziada, opinião. Acho que o Abel Ferreira vai ficar pro ano que vem. Ele tomou essa decisão. E dificilmente ele não ficará, porque nenhum clube no mundo vai pagar o que ele ganha aqui, não vai pagar metade do que ele ganha aqui. Somente mundo árabe, Catar e Arábia Saudita. Somente esses dois países com alguns clubes que pagariam próximo do que ele ganha aqui ou até mesmo um pouco mais. Só que a família deles não querem ir. A família dos portugueses da comissão técnica não querem ir para o mundo árabe. Então, clubes de um mercado ali europeu, vários da Premier League, por exemplo, Fulham, Nottingham, Wolves, aí você pega Fiorentina, Sevilha, esses clubes não vão pagar mais do que 1,5 milhão de reais por mês para ele. Porto, Benfica, Sport não vão. Então, como que ele sai de um clube que ele ganha 3 milhões para ganhar metade? Então assim, e para não disputar quase nada, a não ser que ele vai para um grande clube de Portugal, do resto ele vai ser somente um a mais ali para tentar uma posição intermediária nos campeonatos locais. Abel Ferreira, ele tem a faca e o queijo na mão. A diretoria do Palmeiras quer que ele fique. Eu acho que ele vai querer fazer o quê? Vou ficar, a diretoria quer, mas eu fico só até o final do ano que vem, que é 2026, faz um charminho ali, depois vê se fica ou se não fica até o final do mandato da Leila. Mas de fato, Abel Ferreira está decidido a ficar no Palmeiras, mas não como Leila Pereira gostaria até o final de 2027. Até o final do ano que vem. E eu acho que ele está esperando um grande resultado para anunciar isso. E esse grande resultado pode ser o jogo contra o River Plate e uma ida para a semifinal da Libertadores. Bom, agora nós vamos falar de Andreas Pereira, né? Porque você sabia que o Corinthians fez um favor para o Palmeiras sem custo? O Corinthians mandou um avião buscar o Hugo Souza para o Hugo Souza estar à disposição na partida contra o Atlético Paranaense, na volta da Copa do Brasil, e deu uma carona gratuita para Andreas Pereira. Então, Hugo Souza voltou com Andreas Pereira no voo da Bolívia para o Brasil. Mas assim, não existe almoço grátis, né, rapaziada? Por que aconteceu isso? O Corinthians não cobrou nada, trouxe o palmeirense, mas recentemente, em em um jogo de eliminatórias, o Palmeiras mandou o jatinho da Leila para trazer Richard Rios. E era um jogo entre Colômbia e Paraguai, se eu não me engano. E aí aproveitou para trazer quem? O Romero, paraguaio do Corinthians. Então, o Palmeiras não cobrou nada do Corinthians naquela ocasião e agora o Corinthians deu troco, deu esse presente de volta, retribuiu o favor e trouxe Andreas Pereira de graça aqui para o Palmeiras. Que loucura, hein? Bom, rapaziada, Palmeiras joga amanhã, teremos um bom público, estreia de Andreas Pereira, e a dica que eu dou para vocês tentarem ganhar uma graninha é Andreas Pereira, um chute no gol. Esse cara finaliza muito, ele apesar de ser um volante, ele chega muito bem na área, e eu acho que ele vai estrear, deve ser titular. Foi convocado para a seleção brasileira ou não vai chegar jogando? É brincadeira, né? E eu acho que ele chuta no gol. É lá na Stake, o link tá fixado nos comentários, é só você clicar lá e você fazer a sua fezinha, sempre com responsabilidade.
e a odd vai estar boa. Espera um pouquinho mais para abrir o mercado, como o jogo ainda é amanhã. Hoje ainda não tem esse chute a gol, porque o Andreas está chegando agora, está entrando no sistema, mas para amanhã tem essa fezinha aí de um chute no gol de Andreas Pereira. A vitória do Palmeiras contra o Inter também está pagando muito bem, e eu confio na vitória do Verdão aqui no Allianz Parque, até porque o Internacional tá mal, né? Agora falando sobre GI. O GI está sonhando com uma coisa que parece distante, mas depois que Flaco Lopes foi convocado, não é tão impossível assim, né? GI sonha com a convocação na seleção argentina. Já era o capitão da seleção sub-20, então ele tem um histórico muito bom com a camisa argentina, mas profissionalmente não. E ele disse em uma entrevista que ele sonhou que estava sendo convocado pelo técnico Scaloni, né? Ele disse assim: sonhei com uma convocação de Scaloni, não vou mentir, meu desejo máximo é jogar na seleção. Se o GI, reserva hoje do Kelvin, já está sendo cogitado para clubes europeus por mais de 100 milhões de reais, imagina se ele é convocado. Ele é novinho, é uma posição que está muito carente no futebol mundial hoje, que é lateral, né? Então, GI, quem sabe, não pega uma vaguinha na seleção. Eu acho difícil nesse próximo ano, porque teremos Copa, né? Mas depois da Copa, por que não, né? Seria uma boa, e o GI merece. É um menino do bem aí, a gente torce sempre para que ele tenha uma continuidade de carreira muito boa, seja aqui no Palmeiras ou ano que vem, que ele deve ser negociado, porque ele tem bastante portas abertas no mercado europeu. Agora falando sobre Zenit e Riquelme Felipe. O Zenit ligou para o Palmeiras e falou assim: Palmeiras, quero o Riquelme Felipe, só que por conta dessa janela apertada, que nós já estamos no final da janela lá, eu vou te dar um toque só em janeiro, na abertura da próxima janela. Então, eles vão vir com força total na abertura da próxima janela. Tem um lado bom porque janeiro, fevereiro ali, né, quando eles forem atrás do Palmeiras para essa contratação, o Riquelme Felipe disputará ali a Copinha, estará em alta, jogará com certeza o início do Campeonato Paulista, e aí faz com que ele seja um jogador talvez mais bem avaliado ainda. Então, negociação entre Zenit e Riquelme Felipe com o Palmeiras somente para o início do próximo ano, para a próxima janela de transferência. Falando em janela de transferência, o Lázaro, em ex-Palmeiras, ele foi vendido ao Al Najma por 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, segundo Fabrício Romano. Olha o detalhe importante que eu quero trazer para vocês. No Palmeiras, rapaziada, o clube espanhol queria 12 milhões de euros por 80% do passe dele. 12 milhões de euros. Ele foi vendido por 5 milhões de euros. Mais do que a metade. Olha, ainda bem que o Palmeiras não contratou esse jogador. Com todo respeito a ele, desejo sucesso a esse atleta. Parece uma boa pessoa também. Mas ele foi um jogador muito fraco para o nível da Sociedade Esportiva Palmeiras nos últimos anos, né? Você já imaginou se o Palmeiras tivesse pago esses 12 milhões de euros? Que enrascada que a gente já tá agora. Talvez a mesma com Facundo e Sousa, que nós pagamos muita grana e não deu ainda, né? Mas vamos torcer para que esses jogadores ainda consigam evoluir, fazer bem esportivamente ao Palmeiras e depois financeiramente. Tamo junto, um grande abraço para você e avante palestra.